Olá, irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, esteja contigo e com a tua família. Está no ar a live da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul para a reflexão de mais um culto de oração. Nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, nós queremos estar trazendo a todos os irmãos a reflexão em Êxodo, capítulo número 24, dando sequência aqui às reflexões deste livro tão importante da Palavra do Senhor, tão enriquecedor para as nossas vidas espirituais. Eu convido a todos a estarem orando juntamente comigo e nesta oração estarem clamando ao Senhor por nossa terra, pedindo as bênçãos do Senhor por nossas famílias, a nossa igreja e a toda a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Oremos. Senhor bondoso Deus, amado Pai, te agradecemos de todo o nosso coração pela vida, pela família. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque a tua salvação alcançou as nossas vidas e nós podemos ter uma vida espiritual em que nós aprendemos sobre a santificação e aprendemos, Pai, sobre a tua vontade. Que possamos viver em oração, segundo a tua palavra e temendo ao Senhor. E assim, Senhor Deus, que possamos sermos discípulos verdadeiros do Senhor. Eu venho te pedir que o Senhor abençoe a todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Caxias do Sul e de toda a tua igreja espalhada por toda a terra. Nestes tempos difíceis em que estamos vivendo, venho te pedir que o Senhor abençoe e ampare a cada coração, a cada irmão que aqui nos assiste, amigo que prestigia a nossa live e que a tua paz esteja em nossos corações. Em teu nome que oramos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, antes de nós lermos o texto de Êxodo, capítulo 24, eu gostaria de fazer aqui alguns breves comentários, uma breve introdução, falando a respeito do casamento, o casamento no civil. O texto que nós vamos ler não fala a respeito do casamento no civil, mas a ilustração que eu quero trazer para vocês é que, acompanhando casais que vão ao cartório para ali ratificar diante da lei dos homens aquilo que eles já têm confirmado no coração, eu fico me lembrando desse texto e de outros textos que nos remetem a pensar no compromisso solene. E esse texto aqui, como eu disse, não vai falar de casamento, mas eu pego este exemplo aqui, o dos casais que vão então ali fazerem o registro da sua comunhão de amor, fazerem o registro diante da lei para que tudo fique ali totalmente dentro dos conformes. E algumas pessoas não têm esse interesse e dizem que simplesmente o seu amor ele independe do papel. Mas, entretanto, nós temos que ver o seguinte: todo compromisso solenizado diante das autoridades, ele é de fundamental importância para que nós tenhamos os devidos acertos, o nosso compromisso, tudo legalizado, tudo seja realmente assim ratificado. E isto realmente vem a ser uma grande prova de amor e de coerência com aquilo que nós dizemos que temos de sentimento uns pelos outros. Então, quando os casais tomam essa decisão, eles estão sim tendo uma verdadeira prova de amor e de coerência com o compromisso que eles estão firmando diante da sociedade e diante da família. E aqui, então, nos voltando mais para o texto, quando Moisés estava recebendo a lei de Deus, que era um compromisso de Deus com o povo, havendo neste compromisso uma reciprocidade de fidelidade, a qual Deus nunca falhou, era necessário que este compromisso fosse selado ou confirmado num momento especial. Por isso, então, Êxodo 24 vai falar ali de um sacrifício, vai falar ali da aliança de Deus com este povo e vai ser um momento sublime em que Moisés sobe a montanha e adentra em uma nuvem que era a própria presença de Deus para selar este compromisso. Então, uma aliança, como eu aqui exemplifiquei com a aliança do casamento, ela precisa ser
ratificada em um ato solene. E nós vamos observar isto na leitura de Êxodo capítulo número 24. Peço que todos os irmãos então e amigos acompanhem então a leitura de Êxodo 24, que diz assim: Depois Deus disse a Moisés: Subam ao monte para encontrar-se com o Senhor. Você, Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel, adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, e os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhe todas estas palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, levou o livro da aliança para o povo, e eles disseram: Faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois, Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Disse o Senhor a Moisés: Suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Disse às autoridades de Israel: Esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte, e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites foi o tempo então que Moisés ficou na presença de Deus em um momento muito especial do povo de Israel lá no deserto. O povo estava então recebendo a lei de Deus, várias leis foram escritas por Moisés e o Senhor então fez um tratado com o seu povo. E isto seria fundamental para o povo, para a sua boa permanência no deserto e para a sua entrada triunfal na terra de Canaã. Mas vamos então analisar o nosso texto aqui, alguns comentários. Esse texto é dividido em 2 partes, é um texto menor, um texto pequeno aqui, com 18 versículos. E então, os primeiros 11 versículos, nós vemos ali então a aliança de Deus confirmada. E que história mais interessante. Quando lemos o texto assim, numa lida rápida, pode até alguns detalhes nos passar despercebidos. Mas detalhes esses que depois mais eles vieram a fazer toda a diferença, não só para o povo de Israel, mas também para nós cristãos, quando nós vemos aqui esta aliança servindo como a primeira base para uma aliança muito mais profunda com o Senhor Jesus. Então, irmãos, primeiramente Moisés ele vai ao encontro com o Senhor. Moisés, o líder de todo este povo, milhares e milhares de
famílias de Israel estavam ali sob os cuidados de Moisés como líder. Também ali havia uma liderança sendo formada diante desse povo, e Moisés estava cumprindo com o seu papel de chamado para pastorear este grande rebanho do Senhor. Moisés vai ao encontro com o Senhor e junto dele estão Nadab e Abiú. Essas duas figuras aqui que aparecem descritas nesse texto são os filhos de Arão. Eram ali os sobrinhos de Moisés, né? Os filhos de Arão. Mais tarde, estes dois homens vão receber um julgamento divino e eles serão mortos. Isso está descrito lá em Números capítulo 3, no verso 4. Subiu também com Moisés, Arão e seus filhos, 70 líderes, 70 anciãos de Israel. Estes eram representantes das 12 tribos de Israel, provavelmente eles eram ali príncipes do povo. Então, estas pessoas estariam mais próximas de Deus. Foi assim que a história começou. Entretanto, aqui, mesmo que foi um grande número para a montanha, somente Moisés tinha um grau de intimidade a mais, ou um grau de intimidade mais profundo com Deus. E por isso ele subiu ao topo da montanha. E nós vemos, né, meus irmãos, uma diferença do tempo do Antigo Testamento, bem expressiva, para o tempo do Novo Testamento. Neste tempo, vale lembrar que todos nós, como disse a carta lá de Pedro, no capítulo número 2, versículo 9, todos nós somos geração eleita, nação santa, sacerdócio real, todos nós temos livre acesso com o nosso Deus. Todos que foram libertos por Jesus Cristo, todos aqueles que se converteram a Jesus Cristo, fazem parte desse sacerdócio real. Todos têm um livre acesso até o Senhor e em suas orações podem conversar com o Senhor livremente. E eu diria, até mesmo aquele que ainda não se entregou a Jesus pode conversar com o Senhor e será atendido pelo Senhor muitas vezes. E se conversar com o Senhor e entregar o seu coração a Jesus, será atendido com muito amor, porque o Senhor, ele recebe a todo aquele que se reconhece como pecador, se arrepende dos seus pecados e entrega o seu caminho verdadeiramente ao Senhor. E o Senhor Jesus então passa a habitar no seu coração, a fazer uma morada na vida dessa pessoa. Então, a diferença de Moisés para com os seus liderados era grandiosa. E no nosso tempo, nós não temos uma diferença, assim como Moisés. Agora, aquele que busca mais ao Senhor estará certamente desfrutando muito mais da presença de Deus. Se as pessoas elas só tiverem uma fé no Senhor e não estiverem buscando saber o que Deus quer para a sua vida, elas certamente ficarão estagnadas na sua fé. Então, nessa ilustração aqui do versículo 2, não ilustração, mas neste ensinamento que temos, nós podemos ver, meus irmãos, que temos condições de nos aproximar mais de Deus. O Monte Sinai ou qualquer montanha, ele só expressa ou ele só ilustra o quanto mais alto nós podemos estar se nós buscarmos ao Senhor. E isto não é no sentido de que nós vamos ser melhores do que os outros, de que nós vamos ser mais abençoados do que os outros. Nós estaremos sim tendo muito mais experiências com Deus. Entretanto, não seremos pessoas que Deus tem maior estima ou ama a mais. Ele já nos amou de tal forma que enviou seu Filho Jesus para salvar a toda a humanidade. No verso 3, então, Moisés fala ali, quando Moisés conversou com Deus, o texto fala ali de palavras e ordenanças. E essas palavras e ordenanças, então, são os 10 mandamentos e demais leis estabelecidas pelo Senhor. E é interessante, no final do verso 3, o povo diz, ao passo que Moisés leu estas palavras, o povo ele respondeu unânime. Ele respondeu, e diz na minha versão aqui, a NVI, em uníssono, ou seja, nós vamos estar obedecendo a todas estas palavras que o Senhor nos ordenou. Muito interessante essa resposta do povo. Parece-me bem a resposta daqueles
aos quais Jesus ali bem definiu na parábola do semeador. Alguns, eles respondem rapidamente, com muito fervor, mas depois a semente do Evangelho, aquela que foi lançada em meio aos espinhos, ela não tem uma profundidade. E isto é uma realidade que nós vamos observar no texto de Êxodo, quando o povo, que aqui respondeu com toda a avidez, com toda a força, andando pelo deserto, dentro de uma rotina e também andando nos próximos anos subsequentes, este povo não foi tão fiel ali quanto a sua palavra. Esse povo não honrou a sua própria palavra. No verso 4 nós vemos que toda a aliança, ela envolve uma leitura e uma aceitação pública de seus termos. Aqui eu me reporto à ilustração inicial, por exemplo, do casamento, quando o juiz de paz ele faz a leitura dos termos, e isto é uma leitura pública. E ali tem as testemunhas, os convidados, que são o público que estão ali, então, como aqueles que vão ratificar todos esses termos desta aliança do casal. E nós vemos ali um altar erigido por Moisés. O altar ele vai simbolizar a Yahvé, ele vai simbolizar o Senhor, e as 12 colunas, obviamente, simbolizam então as tribos. E o sangue que fora aspergido, ele é interessante. Foi sobre o altar, mas não foi sobre as colunas. Ele foi aspergido sobre o próprio povo. Mais adiante, no verso 8, o sangue vai ser aspergido sobre o próprio povo e não sobre as colunas. E isso foi um detalhe em que Moisés cuidou, e obviamente ele cuidou segundo ali aquilo que Deus lhe instruiu, para que estas colunas não fossem ali tidas como um ponto de idolatria para o povo. Então, esse sangue foi aspergido em cima das pessoas, para que as pessoas pudessem posteriormente, então, tomarem o seu banho, se lavarem desse sangue, né? E então não ficasse ali um ponto de idolatria para o povo. No verso 5 é interessante que os jovens são mencionados como que eles foram chamados por Moisés para fazerem o sacrifício. E por que os jovens? Nós não tínhamos aqui instalado, então, o sistema sacerdotal com a tribo de Levi. Então, isto veio a ser instalado no seio do povo posteriormente. Então, por que os jovens? Porque os jovens tinham força para segurar os novilhos, segurar ali as reses, os bois que seriam sacrificados, que foram amarrados nas colunas. Então, era necessário ter uma força de trabalho e os jovens tinham ali essa força disponível. Não iam chamar os anciãos, e sim, então, os jovens. No verso 6, nós vemos ali o ritual de sangue, que era uma forma de expressar que Deus e o povo eram um só sangue. Então, Deus instruiu a Moisés. Olha, e nós vimos também em Êxodo a chamada lei do resgate. Como não se sacrificaria uma pessoa, isto seria uma abominação diante do povo de Israel, não foi isto o que foi ensinado pelo Senhor. Todo o tipo de sacrifício, ele viria apenas a tipificar um sacrifício muito mais sublime lá no futuro, que nós sabemos bem qual foi, descrito em Gálatas 4:4, vindo à plenitude dos tempos. Jesus veio, nascido sob a lei, nascido sob mulher, e nesta plenitude dos tempos, então, Jesus se entregou. Mas este sacrifício inicial viria apenas a ser uma tipificação daquilo que viria lá no futuro. Então, este sangue é simbolizado aqui como uma aliança do sangue de Deus com este povo, que seria um só sangue. O verso número 7, a leitura dos termos de uma cópia oficial, ela sela e torna solene o acordo verbal até então existente. Nós vemos os 10 mandamentos lá no capítulo número 20, já foram falados ali, mas ali então estava sendo descrito e foi lido diante de todo o povo. Foi então solenizado este acordo verbal. Tudo isso para que o povo não viesse a se esquecer do seu compromisso. Interessante que Deus não precisava se comprometer e Deus nunca precisou se comprometer. Deus não tem memória curta nem memória fraca.
Mas o povo sim, o povo tem. Então, com esta lei outrora oral, que passa a ser então uma lei escrita, ela foi ali totalmente solenizada com a sua leitura diante de todo o seu povo. No verso 8, o sangue da aliança, é muito interessante essa frase, eu quero ler de novo para os irmãos, diz assim: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Então, nós temos a aliança de Deus com sua lei, e a sua lei moral e sua lei ali, então ratificada diante do povo, e aquele sangue aspergido naquele ato solene era o sangue daquela aliança, que viria então a ser repetida essa frase por Jesus lá na sua ceia com os discípulos antes de Jesus morrer. Então ele pega ali o vinho e ele reparte o vinho naquele cálice com os seus discípulos e amigos e diz: este é o sangue da nova aliança. Então Jesus, ele vai repartir um sangue porque ele foi o nosso resgatador. O seu sangue perfeito, ele mostra o próprio Senhor sendo ali o próprio sacrifício, né? E então a nova aliança, ela aqui foi instalada a primeira aliança com o povo, e o povo deveria obedecer a esta aliança para que no futuro, então, todos aqueles que obedecerem ao sangue da nova aliança com Cristo venham ter comunhão com Deus novamente. E dos versos de 9 a 11, então esses versos dão sequência aos versículos 1 e 2, que são os primeiros, em que Moisés, Nadab, Abiú, Arão e também Josué subiriam ao povo junto com os 70 anciãos. Eles subiram ao monte para um momento de adoração que envolvia também sacrifícios e ofertas pacíficas. Foram levados ali os chamados holocaustos, né, ofertas pacíficas ao Senhor, e estas ofertas eram sempre seguidas de uma refeição. Por isso que nos versos 10 e 11 diz ali que eles viram ao Senhor e depois eles puderam continuar comendo, ou seja, eles viram a Deus e não morreram, porque quem enxergasse a Deus morreria. Este texto parece que fica discrepante com Êxodo capítulo 33, 20, quando Moisés viu a glória de Deus. Aqui o texto diz que os anciãos, eles só viram próximo dos pés do Senhor como que um grande estrado, como que como se eles vissem um grande chão ou assoalho todo de esmeraldas. Eles não enxergaram a Deus como Moisés enxergou, né? Eles não enxergaram a Deus, né, como nós vamos enxergar um dia. Então, esse texto aqui de 10 e 11, ele não vai ficar discrepante com Êxodo 33, 20, quando Moisés, melhor dizendo, viu a glória de Deus, quando ele viu a glória do Senhor. Os anciãos viram apenas em parte ali, como que os pés do Senhor, o local onde os pés do Senhor estariam. E Moisés, então, que adentra para a nuvem e tem aquela comunhão muito maior com o Senhor. Somente Moisés adentrou a nuvem e ele, então, pôde receber ali as tábuas de pedra, as quais se referem, então, aos 10 mandamentos. E dos versos de 12 a 18, esse trecho do texto ele vai retratar, então, esta maior proximidade de Moisés com Deus. No verso número 12 diz ali: suba ao monte, venha até mim, e fique aqui. Eu lhe darei as tábuas de pedra, com a lei e com os mandamentos que escrevi, para a instrução do povo. Que interessante, foi o próprio Senhor que escreveu essas tábuas de pedra. Ele diz isso para Moisés. No verso 13, nós vemos ali que Josué é mencionado. Então, Josué está andando lado a lado com Moisés. Nós vemos ali o líder com aquele outro líder em treinamento, né? Nós estamos aqui em uma parte importante da história de Israel no deserto, e este homem, então, ali vai ser forjado como líder ali, juntamente com Moisés. Ele vai aprender, de fato, o que é estar na presença de Deus. No verso 14, nós vemos ali um grupo de líderes do povo que estava na comitiva de Moisés,
mas teve que esperar a certa altura. Então Arão e Hur, eles tomariam conta do povo, ou seja, mais líderes também estavam ali recebendo um treinamento na prática de como dar instruções e ajudas às possíveis causas do povo. Então, em um grande rebanho de pessoas, em um grande povo reunido, Deus sempre chamou algumas pessoas que foram distintas pelo próprio Senhor ali diante desse grande rebanho, e elas receberam tudo o que era necessário para que pudessem conduzir o povo em segurança e também a presença do Senhor. E Moisés vai desaparecer no meio da nuvem, ali no verso número 15. Os versos 14 e 15 nós vemos então que o povo, ele teve ali um momento de espera. O povo deveria esperar a ação de Deus e aguardar o retorno do seu líder. E isto é uma ilustração muito importante para todos nós, inclusive na era do cristianismo. E muitas vezes nós precisamos esperar a ação de Deus, o retorno do líder que o Senhor constitui sobre a sua igreja, sobre as igrejas locais, e quero ilustrar com isso de que muitas vezes a igreja precisa estar realmente atenta, obediente, respeitosa com a sua liderança, e muitas vezes esta liderança ela não vai ter todas as ideias ou todas as iniciativas para corresponder a todas as demandas da igreja. Nós vemos aqui isto bem, podemos ilustrar com esse texto bem essa questão de espera e também de que quando nós agimos com bom senso, com coerência, nós sabemos interpretar o tempo do Senhor e também todos os projetos para a causa e a obra do Senhor para cada geração. Nos versos 16 e 17, nós vemos ali os símbolos da manifestação da glória de Deus. Eles estão sempre presentes. Primeiro símbolo, a nuvem. Deus estava na nuvem, então o povo não precisava se preocupar com a ausência de Moisés, pois Moisés adentrou a nuvem. Deus estava no fogo, e esse fogo consumidor era que o povo podia enxergar. Então o povo não precisava ficar preocupado, e eu falo isso porque se Moisés estava adentrando a nuvem, estava se distanciando do povo, o seu referencial de Deus, que era Moisés, era só eles olharem para a coluna, olharem para o alto, olharem para o Monte Sinai. Olha, o nosso povo, o nosso líder, ele adentrou ali. Então nós, como povo, devemos ficar tranquilos. Moisés não nos trouxe a esse deserto para nós ficarmos aqui vivendo em preocupações. Então é importante que nós olhemos, meus irmãos, para os sinais do Senhor no tempo em que nós estamos vivendo. Nós temos a sua palavra, nós podemos orar, falar com Deus, nós podemos ter boas expectativas com o Senhor, e não vai ser pandemia ou situação, seja ela qual for na nossa nação, que vá derrubar a esperança do crente. Não vai acontecer nada de tão assim horripilante ou de tão terrível que vá derrubar a igreja do Senhor, pois nós estamos embasados em promessas do Senhor Jesus, da sua presença, do seu consolo, em promessas do Senhor Jesus, de que o seu Espírito Santo é o selo da nossa salvação, e também de que a sua igreja, ela não há, nem as portas do inferno podem prevalecer contra a sua igreja. Então, assim como o povo lá no passado teve ali, nestes símbolos da manifestação da glória de Deus, sempre presentes, ali, aquilo que eles podiam ver e podiam enxergar com seus próprios olhos que Deus estava presente, da mesma forma, inclusive com a própria voz de Deus ali falando em raios, em trovões, porém a própria voz de Deus era audível para eles. Nós também podemos ter aqui a própria voz de Deus na sua santa e gloriosa palavra, a qual nos faz ficar mais próximos do Senhor. E eu sei, queridos irmãos, que muitas vezes nós andamos com medo pela nossa falta de temor, pois muitas vezes não obedecemos ao Senhor
e aí então estamos temerosos do que possa vir a acontecer. Mas é bom lembrar, o povo deveria ficar tranquilo, pois Deus estava com eles e lhes proporcionaria sempre o melhor, como Jesus faz conosco nesse tempo tão especial da sua graça. O verso 18, que encerra o texto, vai nos remeter a uma ilustração bem interessante. 40 dias e 40 noites foi o tempo que Moisés ficou na presença de Deus. Eu fico só imaginando, e nós vamos poder observar a partir do capítulo 25 até o capítulo 31, eu fico imaginando, meus irmãos, a falta de paciência deste povo. Sem ali o seu pastor, sem ali o seu profeta, sem ali o seu líder. A falta de paciência. E aí, Moisés não vai nos dizer o que devemos fazer? Nós vamos ver as cenas dos próximos capítulos em Êxodo. E aqui nós vamos ver a ilustração bem interessante, pois ela indica uma demora considerável e o povo, que já estava, eu creio que aqui neste momento, aproximadamente uns 100 dias no deserto, ele vai agora ficar com 40% de todos os dias que eles estavam no deserto, 40% desses dias, os subsequentes, eles seriam sem o seu líder para lhe dar a orientação, lhe dar o norte. Então, neste período foi que Yahvé, ele entregou as instruções rituais sobre toda a tenda da congregação, sobre o sacerdócio, sobre a adoração, e isso tudo está contido dos capítulos de 25 até o 31. Ou seja, Moisés só vai descer do monte lá no capítulo 32, quando eles vão encontrar uma tremenda apostasia em Israel. Nós bem sabemos, né, o que a impaciência do povo ela trouxe de transtorno para Moisés, para Arão, enfim, para toda a liderança. E esses 40 dias e 40 noites, eles simbolizaram os 40 anos no deserto. E isso, meus irmãos, eu vejo como Deus foi preciso em todas as suas ações ao promulgar a sua lei que traria a plenitude para o povo, e se o povo obedecesse, tudo seria muito mais fácil. Eu quero concluir esta mensagem lembrando que Deus chamou Moisés para lhe confirmar a sua aliança, um compromisso de cuidado no deserto, de aprendizado, de sustento e de uma preparação para a entrada na terra de Canaã. Nem Moisés, nem todos os líderes do povo entenderam, ou eles entenderam a ilustração dos 40 dias e 40 noites ali, em que Moisés ficou na nuvem. Eles passariam 40 anos naquele deserto e precisavam se manter fiéis ao Senhor. E eles não puderam, nem eles mesmos ali puderam compreender toda essa demora de Moisés para que ele pudesse receber a lei do Senhor. Um compromisso firmado precisava ser em um momento solene, com um sacrifício que literalmente era a primeira aliança de Israel com Deus, o qual seria relembrado por Jesus nas suas palavras ali na ceia com os discípulos, e este primeiro sacrifício santificaria o povo para viver no deserto e para adentrar na terra de Canaã. Já o segundo sacrifício nos faz viver plenamente no deserto da existência e nos dá condições de adentrarmos na morada celestial com Jesus. Gostei dessa frase que eu mesmo escrevi. Escreva aí na sua mente essa frase, né? Que o sacrifício de Jesus, o grande e sublime sacrifício do Senhor, ele nos faz viver plenamente no deserto da existência e nos dá condições de adentrarmos na morada celestial com o Senhor. Alguns tiveram o privilégio de ter a experiência profunda e marcante, e isto deveria lhes servir para serem fiéis ao Senhor em toda a caminhada no deserto e também lá na entrada da terra de Canaã. 70 anciãos, e dentre eles estavam ali Josué, estavam ali também Calebe, e só Josué e Calebe adentraram. Muitos outros poderiam ter adentrado se aproveitassem ali toda a manifestação da glória de Deus que eles viram e utilizassem bem essa experiência profunda que tiveram para andar na linha durante os próximos 40 anos no deserto.
e também na entrada na terra de Canaã. As lições finais que eu deixo para os irmãos, e quero lembrá-los, meus irmãos, com estas lições, e aí vai a primeira delas, é que Deus honrou os seus compromissos com o seu povo e nunca os abandonou. Já o seu povo, a história foi bem diferente. Em segundo lugar, o cuidado com os compromissos, eu chamo a atenção para essa lição. Tenha cuidado com os compromissos feitos na unanimidade. Muitas vezes levantamos a mão, votamos, muitas vezes nós fazemos compromissos diante de uma unanimidade que nós nem analisamos bem. Devemos tomar cuidado. Os versos número 4 e número 8 aqui retratam o povo ali se comprometendo com Deus e depois nem honraram. E a última lição é que Deus sempre usou o fator espera para tratar com o seu povo. Então, se tu estás esperando o Senhor responder, lembre-se de que ele virá em tempo oportuno. 40 dias e 40 noites de espera, Moisés tinha ali uma grande ilustração para mostrar àquele povo. E Deus usou sempre esse fator para ensinar a todos nós. Lembremos então que em tempo oportuno o Senhor vai trazer a boa resposta que tanto esperamos. Que a graça de Deus Pai, as consolações do seu Santo Espírito e o poder de Jesus estejam contigo e com a tua família. Que Deus te abençoe. Um forte e afetuoso abraço.